Estamos concluindo o 5º dia do Seminário do Trabalho. Amanhã é o último dia nesta mesa de discussão sobre a situação do trabalho no Brasil, nós temos a satisfação de ter conosco mais uma vez o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, e o professor José Dari Klein, da Unicamp, presidente da BET, e com certeza vão fazer conferências colocando pontos importantíssimos para nós discutirmos depois com o público sobre a situação do trabalho no Brasil. Antes de passar a palavra para a coordenação da mesa, feita pelo professor Ariovaldo Santos, da UEL, eu queria só tecer algumas palavras de agradecimentos, porque quando um seminário deste porte ele já está na sua fase de conclusão, apesar de que tem muita coisa que vai rolar por toda a sexta-feira, eu queria agradecer, é claro, um agradecimento de todos vocês que continuam ainda no seu seminário do trabalho, agradecer a equipe de organização, de apoio, esses jovens que deram apoio no dia a dia, no cotidiano, os trabalhadores do Centro de Seminário do Trabalho de base, né? Ao Alessandro, a Fabiana, ao Kleber, ao Araquim, ao Paulo Hipólito, ao Rômulo, à Patrícia. Isso é que tem garantido a continuidade de nossa gente, porque apenas o professor Giovanni Alves não daria conta de tudo, e nem o professor Renan Araújo, nem o professor Roberto Leme Batista dariam conta de tudo. Mas toda a equipe da RET, e o Esdras, está coordenando a livraria da Editora Praga, palmas para o Esdras. Você vê como a memória começa a falhar. Bom, gente, eu agradeço a todas as pessoas e agora é o momento da nossa discussão, que com certeza será candente, tão intensa e produtiva, e eu diria mais luminosa do que qualquer outra discussão. Obrigado, passo a palavra para o professor Ariovaldo Santos conduzir os trabalhos. Boa noite a todos. Aqui estou eu de novo, né? Estava de manhã. Era para termos 3 conferencistas, mas um dos professores não pôde vir. Então, o debate será feito com a presença dos professores Ricardo Antunes e José Dari Klein. O professor Ricardo Antunes, ele é professor livre-docente da Unicamp, autor de vários livros individuais e obras coletivas também, do qual o último é Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. O professor José Dari Klein é professor da Unicamp do Instituto de Economia, pesquisador do CESIT e atual presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Cada conferencista entrou num acordo de que falará em média 40 minutos. Após a fala de ambos, nós abriremos para as rodadas de questões. Como provavelmente teremos muitas questões, seria extremamente rigoroso no controle do tempo, né, a fim de que as pessoas sejam objetivas e permitam várias outras de elaborar suas questões. O debate dessa noite nós começamos com o professor Dari Klein e na sequência o professor Ricardo Antunes. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Dari. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É uma satisfação poder participar dessa mesa e de ter interagido com tantas outras intervenções e reflexões que ajudam a aprofundar e compreender a natureza das transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho. E falando nisso, também queria ressaltar a importância desse evento, da capacidade ampla de mobilização de pesquisadores, de muitos pesquisadores que nós vemos nesse encontro, porque hoje, mais do que nunca, nós temos que fomentar os espaços de discussão e também de pesquisa sobre o trabalho, em função tanto
da natureza, das transformações profundas que estão acontecendo no trabalho, como também o trabalho em muitas universidades perde importância como objeto de estudo e de pesquisa. A abordagem que nós vamos fazer nessa nossa intervenção, ela vai destacar 2 pontos fundamentais. Nós teríamos muitas formas de entrar nessa discussão, nesse tema, que é a situação do trabalho no Brasil. Mas nós vamos fazer a nossa discussão apresentando 2 aspectos, inclusive privilegiando, espero não cansá-los e cansá-las, com vários dados e números, para poder ilustrar um pouco aquilo que nós queremos falar sobre a situação do trabalho no Brasil. E os 2 aspectos que vou privilegiar primeiro, é um quadro mais geral do mercado de trabalho brasileiro, é uma fotografia desse mercado de trabalho, mostrando como esse mercado de trabalho é e continua sendo muito desestruturado. Em segundo lugar, quero também evidenciar que mesmo as pessoas que estão nesse mercado de trabalho, do ponto de vista da qualidade das ocupações e das relações de trabalho, você também tem um processo de deterioração, com a flexibilização que vai se avançando nos elementos centrais da relação de emprego. E para nós começarmos, exatamente vou começar estabelecendo uma primeira fotografia. No Brasil, para os dados da PNAD 2006, nós somos 96 milhões de brasileiros e brasileiras que estão trabalhando ou estão buscando trabalho. 96 milhões. E desses 96 milhões, aqui estou apresentando esses dados, depois eu vou discutir isso, apesar de uma pequena melhora em alguns indicadores de emprego, mas essa fotografia mostra com clareza o que é o nosso mercado de trabalho. Então, desses 96 milhões, nós temos 33,3 milhões com emprego formal assalariado no Brasil. Ou seja, é 1/3, um pouco mais de 1/3 das pessoas estão assalariadas formalmente. Formalmente, quando eu falo aqui, têm garantido a proteção através do registro em carteira de trabalho, para simplificar. Além disso, nós temos 18,8 milhões de pessoas que trabalham por conta própria. Esse trabalho por conta própria, depois eu vou questionar também esse conceito um pouco, mas usando os dados apresentados pela PNAD, podemos dizer que temos isso. Além disso, nós temos 15,4 milhões de assalariados sem carteira de trabalho. Ou seja, metade, esse número corresponde a metade do que tem carteira de trabalho assinada. Temos 8,9 milhões de pessoas pela PNAD em situação de desemprego aberto e 6,6 milhões de empregados domésticos e empregadas domésticas, né? Mais de 90% são empregadas. E desses empregados domésticos, nós também temos 78% sem registro em carteira. E nós temos, além disso, 5,9 milhões de trabalhadores sem remuneração. Trabalham com a família, trabalham na pequena propriedade, não tem uma remuneração fixa. E temos 4 milhões de pessoas que estão ocupadas por autoconsumo agrícola, agricultura de subsistência ou em autoconstrução. Ou seja, esses dados evidenciam com clareza que nós temos 4 características estruturais que são históricas e permanecem de uma forma muito nítida no nosso mercado de trabalho brasileiro. A primeira característica é um excedente estrutural de força de trabalho. A segunda característica é uma elevada heterogeneidade na estrutura ocupacional. A terceira característica, eu já vou comentar cada uma delas, é a altíssima rotatividade da força de trabalho, que não tem praticamente paralelo com um país que tem algum grau de desenvolvimento como o nosso. E, em quarto, a prevalência de baixos salários e uma distribuição desigual da renda. São características estruturais que continuam em vigor no nosso mercado de trabalho, apesar de ter tido alguma melhora. Alguns indicadores já vão explicar a razão dessa melhora e o que significou isso. Então, o primeiro aspecto, sobre o excedente estrutural da força de trabalho, aqui vou me basear aqui numa pesquisa
da PED, que é do DIESE, com convênios com outros institutos de pesquisa, realizado em 6 regiões metropolitanas. O primeiro elemento para poder caracterizar que nós temos excedente estrutural é o elevado desemprego. Caiu um pouco, é verdade, nos últimos anos. Nós estamos pegando aqui nos últimos 10 anos, comportamento do emprego nos últimos 10 anos, desemprego nos últimos 10 anos, caiu um pouco. Mas mesmo caindo um pouco, nós temos uma taxa de desemprego ainda total de quase de 16%. 16% da população economicamente ativa. Desses 16%, nós temos 5% que são chamados os desempregados por inserção precária ou por desalento, que é um número bastante expressivo. Ou seja, a pessoa faz algum bico, mas continua trabalhando. Faz algum bico, mas continua procurando trabalho. E desalenta a pessoa que já desanimou na perspectiva de encontrar qualquer trabalho, mas é considerado desempregado. Essa heterogeneidade, esse excedente estrutural, não só se reflete nesse indicador do desemprego, mas também se reflete em outros elementos que nós estamos caracterizando como a heterogeneidade estrutural da força de trabalho. Mas o que nós queremos destacar nesse primeiro momento é que existe uma imensa população redundante no Brasil. Uma imensa população redundante no Brasil. E esse excedente estrutural, ele também pode vir por outras formas de inserção das pessoas na estrutura ocupacional, como, por exemplo, por trabalho por conta própria. O trabalho por conta própria, definido pelas estatísticas, é que a pessoa se declara que trabalha por conta própria, mas nem sempre isso é uma opção das pessoas. Muitas vezes isso é uma estratégia de sobrevivência para não encontrar uma outra ocupação melhor no mercado de trabalho. É uma estratégia de sobrevivência. Outras vezes, isso vai aprofundar depois, é simplesmente uma relação de emprego disfarçada. Outras vezes, esse trabalho significa um trabalho envolvido num pequeno empreendimento, que a pessoa precisa trabalhar muitas horas para poder continuar sobrevivendo, conseguindo aferir alguma renda. Então você tem esse trabalho por conta própria, ele tem uma heterogeneidade muito grande. Mas o que seria o trabalho por conta própria do ponto de vista conceitual? É aquele em que a pessoa não vende a força de trabalho como assalariado, mas vende um bem, um serviço que ela própria produz. Mas essa situação é extremamente heterogênea. Então, parte de quem trabalha por conta própria pode ser colocado também que estão nessa condição por não encontrar uma outra forma de ocupação, portanto, também faz parte desse excedente estrutural da força de trabalho. Em segundo lugar, na questão da heterogeneidade, é importante destacar que nós temos também emprego doméstico, 8,2 aqui na pesquisa de pessoas que são emprego doméstico. O que é um emprego doméstico? É ainda resquício, na minha opinião, de uma sociedade serviçal. Não é resquício de uma sociedade desenvolvida minimamente. Essa questão da heterogeneidade também pode ser observada com outro indicador que não está nesse gráfico. É o seguinte: tem muitas pessoas que estão inseridas em pequenas ocupações assalariadas, mesmo assalariadas, mas trabalhando em pequenos negócios em condições extremamente precárias. Só para evidenciar uma questão que acho mais conceitual e que vai ajudar também o Ricardo depois na sua reflexão, é que nós podemos dizer o seguinte: nós temos 2/3 das pessoas trabalhando por conta alheia no Brasil, dá 66,9% que estão trabalhando por conta alheia, e temos 1/3 de pessoas trabalhando por conta própria ou sendo empregadores. E desse 1/3 que trabalham por conta própria ou sendo empregadores, uma parte disso são relação de emprego disfarçada, como vou discutir aqui. Então, esse é um mercado de trabalho extremamente heterogêneo. Heterogêneo do ponto de vista setorial, do ponto de vista regional, do ponto de vista do tamanho das empresas, do ponto de vista da inserção na estrutura ocupacional. E outro elemento para caracterizar esse nosso mercado de trabalho é o índice de rotatividade, que é altíssimo. Nessa semana, a imprensa divulgou um dado que o acesso ao seguro-desemprego bateu um recorde. Mas por que bateu um recorde? Porque você tem dois fenômenos correlatos. Você tem uma melhora relativa na formalização, mas você tem uma rotatividade brutal da força de trabalho.
Para vocês terem uma ideia do que é essa rotatividade, pelos dados da CAGED, 60% das pessoas que foram desligadas, ou demitidas, ou despedidas em 2005, elas tinham menos de um ano no serviço. Menos de um ano no serviço. 60% menos de um ano no serviço. Só vou dar os números para vocês terem uma ideia do que é essa nossa rotatividade. Na CAGED, pegando o ano 2005 aqui como referência, tinham 26 milhões de registros. Desses, CAGED é o Cadastro Geral do Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho. Desses 26 milhões, que é o estoque final do ano, nesse ano, 11,7 milhões foram contratados e 10,2 milhões foram despedidos ou demitidos. Então, é mais de 40% a nossa taxa de rotatividade no Brasil. É um problema estrutural. Então, voltando àquela questão seguro-desemprego, obviamente, se você tem uma rotatividade tão intensa da força de trabalho, é óbvio que as pessoas que estão rodando vão buscar, pelo menos, acesso a uma proteção mínima oferecida, que é o seguro-desemprego. Um outro dado que é mais chocante ainda, que eu acho que tem a ver depois para discutir inclusive a questão sindical, é que somente 1 em cada 6 trabalhadores tem consegue manter emprego por mais de 2 anos. 1 em cada 6 trabalhadores. Ou seja, são só 16, pouco mais de 16% dos trabalhadores que têm mais de 2 anos no emprego. E destes, 34% estão localizados no setor público, né, que é onde tem estabilidade. Apesar do setor público, os indicadores mostram que corresponde, nas regiões metropolitanas, a 11% do total dos trabalhadores no Brasil. É um índice muito abaixo em comparação com qualquer outro país do mundo. Mesmo com os Estados Unidos, que é um estado mais liberal, lá mais de 16% dos trabalhadores estão no setor público. Então, 34% no setor público, 26% estão na área de prestação de serviços, 17% na indústria, 13% no comércio, 3% no agronegócio e 4% em outros setores. Então, essa questão da rotatividade é uma questão extremamente que mostra o seguinte, que as empresas têm absoluta liberdade de fazer um ajuste na força de trabalho conforme as suas necessidades. Um ajuste não só nos ciclos econômicos, mas também na sazonalidade da atividade econômica. O quarto elemento, para caracterizar um pouco esses elementos mais estruturais do nosso mercado de trabalho, é o que nós estamos chamando aqui é a prevalência do mercado de trabalho de baixos salários e uma distribuição desigual da renda. Tá? O gráfico aqui tem como referência o ano 2000, sem referência ao 2000. Se vocês considerarmos em relação a 2000, nós vamos ver que quanto emprego formal, o emprego cresceu 19% entre 2000 e 2007, o salário médio caiu em 15%. O salário médio caiu em 15%. Ou seja, isso significa o quê? Primeiro, cresceu o emprego, mas cresceu empregos principalmente de baixa remuneração. A maioria dos empregos criados foram de baixa remuneração. O Márcio Postman levanta um dado que 90% dos empregos criados são até 2 salários mínimos. Segundo lugar, nós temos que fazer 2 esclarecimentos para fazer essa discussão. Primeiro, alguns dados, o Gini, que é um indicador que mede desigualdade pessoal da renda, do trabalho, ele até apresentou uma pequena melhora nesse período recente, que tem a ver com uma série de políticas públicas, tem a ver com a questão do salário mínimo, a valorização do salário mínimo, mas tem a ver fundamentalmente também com uma queda da renda dos que estão situados nas faixas que ganham mais, entre os assalariados, entre os setores médios da população. Tem fundamentalmente a ver com essa questão. E a segunda questão, que é fundamental, se nós olharmos a distribuição funcional da renda, ou seja, entre capital e trabalho, nós vamos ver que aí sim, eu não tenho indicador claro aqui, mas aí há uma distribuição
desigual se acentua a desigualdade. Ou seja, pelos dados, que é um dado melhor, das contas nacionais, entre 2000 e 2004, que foi o dado que consegui mais recente, você tem uma queda de 47,5% para 45% da apropriação do salário da renda gerada, enquanto que o lucro das empresas ela sobe de 52% para 55% no mesmo período. Então você tem aqui, do ponto de vista funcional, que eu acho que é até natural pela dimensão adquirida pelo sistema financeiro no período recente. Então são dados que mostram ainda essa prevalência de baixos salários e uma distribuição desigual da renda. Até 3 salários mínimos, por exemplo, outro dado, nós vamos encontrar mais de 70% do mercado de trabalho nessa faixa, até 3 salários mínimos. Agora, nós temos que reconhecer também e fazer uma análise que nesse período recente, a partir de 99, há uma pequena inflexão em alguns indicadores do mercado de trabalho, a partir de 89, com mais intensidade nessa inflexão a partir de 2004. Ou seja, os anos 90 foram anos absolutamente de destruição, de empregos, foram anos de desestruturação absoluta do mercado de trabalho. A partir de 99, e aí os dados de todas as fontes de pesquisa são convergentes neles. Se nós pegarmos a CAGED, a RAIS, a PNAD, a PED, todos eles são convergentes, por isso nós temos que analisar isso com cuidado. Como todos eles são convergentes, você tem nesse período uma elevação em termos proporcionais do emprego formal. O emprego formal cresce mais do que o emprego informal, que o trabalho por conta própria nesse período recente. Por exemplo, 2004 a 2006, o emprego formal cresce a 6% ao ano, enquanto que o emprego informal sem registro... Aqui, informalidade, estou fazendo aqui uma simplificação. Estou considerando como informal o sem registro em carteira, que é uma absoluta simplificação, eu sei do debate, mas só para dar esse quadro. O emprego informal cresceu 1,7% e o trabalho por conta própria cresceu 1,3%. Você continua tendo o crescimento da informalidade por conta própria, mas o emprego formal cresce mais, desde 99. E aqui eu queria considerar quais são as razões que levam a esse processo um pouco mais de formalização, para a gente entender um pouco esse fenômeno também. Mas estou falando esse crescimento, mas antes fiz questões de mostrar esse problema mais estrutural que é o nosso mercado de trabalho. Apesar de vamos chamar desse pequeno crescimento, a fotografia é aquela que nós apresentamos inicialmente. Então, quais são as razões? Primeiro tem a ver com as características do desempenho da economia nesse período recente. A partir de 99, com a valorização do câmbio, vou ser muito rápido aqui, também não vou fazer nenhuma discussão de economias aqui. A partir da valorização do câmbio, o empuxo da nossa economia foi dado para o setor exportador no primeiro momento. E o setor exportador tende a ser um setor mais estruturado da economia. E o setor também mais exposto a uma pressão social, no primeiro momento. Então, segunda, aqui é uma soma de fatores, são 5 fatores que eu vou destacar aqui, viu? Então não dá para pegar um fator isoladamente, mas é fundamental entender essa questão do desempenho da economia como um fator importante. Em segundo momento, depois você tem a ativação do mercado interno. Ativação do mercado interno. E na ativação do mercado interno, os dados mostram que é um crescimento linear do emprego formal em quase todos os segmentos, inclusive, por exemplo, comércio. No comércio há um crescimento do emprego formal. Então, aí a partir de 2004, nossa média de crescimento, que foi muito abaixo em relação aos demais países, mas foi em torno de 4% ao ano. Em relação ao padrão nosso histórico anterior, ele era o dobro. Então, você cresceu um pouco mais a economia e cresceu em alguns setores, puxado por exportadores que possibilitaram uma criação de pós-trabalhos com aquelas características da rotatividade, do baixo salários, mas em setores e segmentos que tendem a formalizar os contratos. Em segundo lugar, os dados também mostram que há uma alta elasticidade de emprego-produto. O que é isso, traduzindo? Isso aqui é o seguinte, é que nos anos 90, você tinha a ideia, mesmo que a economia cresça pelo novo padrão tecnológico, não será criados novos empregos, né? Então, ou seja, a elasticidade de produto e emprego seria baixa.
porque você estabelece a relação entre o crescimento da economia versus o crescimento do nível de emprego. Nos anos recentes, essa elasticidade é alta, é muito alta. E ela é alta, na minha opinião, em razão de dois fatores fundamentais. O primeiro, parte dos chamados empregos criados são empregos que já existiam, ocupações já existiam, mas que foram formalizados. Já vou depois explicar, depois vou já aprofundar isso. E a segunda questão, que é uma outra opinião, é que nós continuamos tendo, porque a dinâmica do capital, um processo de reestruturação permanente. O Estado do capital, pelo processo da concorrência, ele vai aprimorando todos os processos de produção e vai imprimindo características novas no sentido de potencializar a sua acumulação, do ponto de vista produtivo. Mas o que parece é que a dinâmica da reestruturação dos anos 90 foi mais intensa do que nos anos recentes. É verdade que tem uma criação de postos de trabalho muito mais forte no setor de serviços. Em alguns setores de serviços, o processo da reestruturação não é tão evidente do ponto de vista da economia de postos de trabalho. Então, na nossa opinião, há uma questão que a reestruturação continua existindo. Se nós pegarmos o setor automotivo, a produção de carros versus o número de empregados, mesmo tendo crescido o número de empregos, mas a proporção é muito mais alta do que nos anos 90. Mas tem esse fenômeno particular. Em alguns setores, mas serviço não é, essa relação não é tão automática. A terceira questão, que é uma questão pessoal, num ambiente um pouquinho mais favorável, eu acho, uma impressão que existe uma pressão social pela formalização. E essa pressão social tem relação com dois fatores em particular. Em primeiro, que o acesso ao mercado de consumo, a prestação das Casas Bahia, ela exige alguma comprovação de renda. Então, você pressiona, as pessoas pressionam as suas entidades, podemos citar alguns exemplos, para a formalização dos contratos. E a segunda questão, eu acho que é muito difícil hoje encontrar no Brasil uma família que não tenha ninguém que tenha utilizado recentemente ou esteja utilizando algum benefício da Previdência Social. Algum benefício da Previdência Social. Nós tivemos duas reformas da Previdência que retiraram direitos, que disputaram a aposentadoria, mas nós temos ainda no Brasil mais de 22 milhões de pessoas que são beneficiadas diretamente pela Previdência, o aposentado, o auxílio-doença. E o sistema e acesso ao sistema de Previdência significa alguma proteção. Então, acho que isso é um fator de pressão social, que inclui também as organizações em torno da questão da formalização. E outro aspecto aqui foram algumas mudanças que ocorreram no período recente. Na onda neoliberal também tem contradições e tem tensões aqui. Tem contradições e tensões, já vou citar. Quais são as contradições? Na onda liberal, você precisa fazer o superávit primário para o pagamento da dívida. O pagamento do superávit primário significa aprimorar o sistema de arrecadação de tributos. Ou seja, você precisa azeitar a máquina arrecadatória. E azeitar a máquina arrecadatória implica em você tentar coibir todas as fraudes, inclusive incentivar o sistema de fiscalização. O sistema de fiscalização. E a partir de 99, houve uma alteração no sentido de privilegiar a concentração, por exemplo, da fiscalização na formalização dos contratos. Até a remuneração dos auditores fiscais, ela ficou condicionada aos resultados, os chamados pontinhos aqui que o Theo fazia referência, ficou condicionada ao resultado da ação fiscal na formalização dos contratos e no valor arrecadado no fundo de garantia. Então você teve uma pequena alteração. Você teve também, por pressão internacional, a criação de grupos móveis de fiscalização, que acho que é uma coisa importante, até na questão do trabalho escravo e na questão do combate ao trabalho infantil. Você tem, do ponto de vista do judiciário, você tem também uma contradição.
nos anos 90, ao mesmo tempo que o chamado enunciado 331 legitimou a terceirização, mas ele também abriu uma possibilidade de responsabilizar o tomador pelo não cumprimento dos débitos trabalhistas do empregado da terceirizada. Da terceirizada. Então, ou seja, a chamada responsabilidade subsidiária. Essa alteração aconteceu em 93, mas até 2001 você não tinha uma jurisprudência consolidada, pacificada, sobre como entender essa alteração. A partir de 2001, você tem uma nova interpretação e consolida essa história da responsabilidade subsidiária. Só para citar 2 exemplos, para poder compreender isso facilmente. Nós, na Unicamp, todo o serviço de limpeza, vigilância, é terceirizado. Aqui na Unesp também deve ser, né? Só que se perguntar, todos esses trabalhadores são formalizados, baixos salários, ganham geralmente salário mínimo um pouquinho, 20% a mais do salário mínimo, em torno à média salarial dos trabalhadores da Assistência e Conservação. Mas são formalizados. Por quê? Porque a Unicamp já perdeu o processo trabalhista que uma terceirizada não pagou os débitos trabalhistas dela, não registrou. Então a Unicamp fica absolutamente, como qualquer empresa, vigilante sobre as suas terceirizadas para cumprir o passivo trabalhista. Isso fez com que até surgisse uma Associação Nacional das Empresas Terceirizáveis. O que era a associação? A única função dela é dar um certificado de que as suas filiadas cumpriam com os requisitos formais do trabalho, das leis trabalhistas e da Previdência. Então, mesmo o Shopping Center em Campinas, uma outra pesquisa que um colega nosso fez, mostrou o seguinte, que o Shopping Center em Campinas estava atento. Uma loja que não registrasse o seu empregado, ela ficava atento nas lojas que ela colocava para registrar os funcionários, porque senão podia sobrar para ela. Então isso teve um efeito, chamaram comportamento dos agentes, por esse poder de coerção do judiciário favorável. Isso se consolidou a partir de 2001. Assim como no próprio Poder Judiciário, crescentemente se reconheceu o vínculo de emprego. Por exemplo, cooperativas, as chamadas coopergatos, que eu vou tratar em seguida, crescentemente começou a se reconhecer o vínculo de emprego nessas situações. E por último, um outro órgão que teve um papel importante, especialmente aqui no estado de São Paulo, é o Ministério Público do Trabalho. Cada procurador é uma instituição própria com absoluta autonomia, para o bem e para o mal. Tem absoluta autonomia. Como ele tem absoluta autonomia, ele pode promover mesas de conciliação, pode instruir processos, pode tentar convencer os atores sociais a fazer um termo de ajuste de conduta. Então, alguns lugares, o Ministério Público do Trabalho tem uma função importantíssima em denunciar processos de violação do direito do trabalho. Um exemplo aqui, no estado de São Paulo, as cooperativas, chamadas coopergatos na área agrícola, se expandiram enormemente nos anos 90. Depois elas foram refluindo. Praticamente hoje, por uns dados e várias intervenções, as cooperativas praticamente diminuíram muitíssimo. Por quê? Por uma ação coordenada do Ministério Público com instituições sindicais ou associações da sociedade civil. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? É o seguinte, que esse processo de normalização, e estou dando destaque para isso, que é uma questão mais nova, tem a ver com esse conjunto de fatores. E que, na minha opinião, leva a gente a uma outra questão, que eu acabei esquecendo de comentar quando discuti a heterogeneidade. A discussão é o seguinte, como é que se garante alguma civilidade no mercado de trabalho com essas características que nós estamos discutindo nesse seminário aqui? Um grau de heterogeneidade muito forte. É possível garantir isso via negociação coletiva, onde grande parte dos trabalhadores não estão mais cobertos pelas convenções coletivas? É possível garantir isso, dada a heterogeneidade setorial e regional hoje presente na sociedade brasileira? Eu acho que ele coloca com isso uma discussão um pouco do papel do Estado e toda a discussão sobre a reforma trabalhista, da importância de você garantir no âmbito do espaço público um conjunto de direitos para você garantir uma proteção mínima. Por quê? Porque eles ajudam a gerar tensões sociais, ajudam a gerar movimentos contraditórios na sociedade. Aqui, agora eu vou precisar ser mais rápido,
o tempo vai passando muito rapidamente, queria destacar o segundo aspecto, porque aqui nós temos um outro movimento que eu julgo que é extremamente importante, que já ficou claro na mesa anterior, lá no depoimento dos companheiros lá, as duas pessoas lá de São Bernardo do Campo. O que estou querendo chamar a atenção? Que há alterações substantivas na relação de emprego, nos seus aspectos centrais do período recente, na perspectiva de flexibilizar e precarizar o trabalho. Quando utilizo o conceito de flexibilização, eu estou querendo dizer sempre tem dois sentidos claros esse conceito. O primeiro, significa ampliar a liberdade do empregador manejar as condições de uso e remuneração do trabalho. E segundo, significa redução de custos, ou seja, significa precarização do trabalho, crescimento da insegurança. E aqui nós temos que os próprios dados da rotatividade, dos salários, mostram claramente que nós temos uma flexibilidade histórica. Aqui não dá para me aprofundar agora, mas alguns países estão copiando o nosso modelo, o nosso modelo de flexibilidade. Nós somos um modelo de flexibilidade. A discussão europeia da flexi-seguridade, aqui nós somos modelo, acho, dessa discussão, somos vanguarda no sentido da flexibilização com essas características. E essa flexibilidade, ela se dá nos elementos centrais, não é só na forma de contratação, ela se dá na remuneração e na jornada de trabalho. Por exemplo, na forma de contratação, o que aparece como flexibilidade no período recente? Primeiro, a inexistência do mecanismo contra a dispensa imotivada. A questão da possibilidade do empregador despedir sem justa causa. A rotatividade, os dados da rotatividade já evidenciam esse problema. A segunda questão, nós temos disponível no Brasil 9 formas de contratações atípicas. O que são as formas de contratações atípicas? São contratos rebaixados. Quem é contratado atípico, por prazo determinado, por safra, por obra certa, tempo parcial, tem 9 formas de contratação. Quem é contratado da forma atípica não tem acesso ao seguro-desemprego, não tem acesso à multa na rescisão de contrato, não tem aviso prévio, não tem, que é uma questão fundamental, garantir as chamadas liberdades, as estabilidades provisórias. Por exemplo, a gestante, ela ficou gestante, o contrato acabou também a relação de emprego. Tem como expressão também da flexibilidade a nossa alta informalidade, como já abordaram anteriormente. E tem a questão, que é uma questão muito séria, o alto índice de sonegação de direitos. Por quê? Porque o crime aqui, da sonegação, compensa. A possibilidade de ser pego não é tão grande, e quando é pego, a multa e a possibilidade de criminalização é mínima. Tá? E essas formas de contratação precárias significam rendimentos do trabalho, rendimento muito mais baixo. Olha aqui os exemplos dados a partir da RAIS. Temporário recebe para 60% do que recebem os demais trabalhadores. Esse é o dado. A segunda questão, essa que nós falamos da contratação atípica. A segunda questão, que nós chamamos que cresce no período recente, é a relação de emprego disfarçada. O que é a relação de emprego? É uma relação em que estão presentes todas as características do trabalho assalariado, mas o vínculo é realizado por uma outra forma aqui de contrato, desculpa, aqui tem um erro, não de trabalho, muitas vezes o contrato comercial, que é outra forma de regulação, tá? É um contrato comercial, não é trabalho. O que são as características clássicas da empregabilidade, de uma relação de emprego? Para quem a empresa presta serviço, uma forma continuada, não eventual, recebe pagamento continuado, exerce atividade sob a ordem de outro, está sujeito a regras, horários. E quais são as principais formas de contratação disfarçada que nós vemos hoje? As cooperativas de trabalho cresceram intensamente até 2002, depois de 2002 seus dados mostram que não cresceram, chamados coopergatos, que é uma questão bastante conhecida, não vou nem desenvolver, só citar. A segunda questão, que aí sim eu acho que vale a pena, pelo menos um minutinho, apesar do meu tempo aqui já está curto, porque tem bastante a falar ainda, mas mais de 5 minutos, então eu vou falar 45. Só um minutinho. A questão do PJ, eu acho que eu queria destacar um pouco isso. É o número de empresas sem empregados cresceu substantivamente no Brasil. São quase 4 milhões.
E aqui o que significa o PJ? É a contratação da pessoa através do contrato comercial e não de trabalho, né? Um exemplo, a Rede Globo, todas as pessoas que aparecem na telinha têm contrato enquanto empresa com a própria Globo, né? O chamado PJ, pessoa jurídica. Não é sem razão que foi a Globo que patrocinou a chamada Emenda 3, naquele projeto do lei que criou a super receita. E nesse projeto da Emenda 3, o que era? Era dizendo o seguinte, que o fiscal, o auditor do trabalho, o Ministério do Trabalho, não pode multar, fiscalizar a empresas que têm essa característica de relação de emprego disfarçado, que é o único órgão que pode dizer se essa relação é de emprego ou não, seria a Justiça do Trabalho. E se nós destacamos aqueles aspectos positivos do trabalho, mas também sabemos que a Justiça do Trabalho ela é extremamente morosa, e que nem todos têm acesso a ela, só tem acesso ao trabalho quem é desempregado, contra desempregado. Então, isso tem inúmeros casos aqui, né? Aqui, os profissionais liberais, nós, economistas, engenheiros, todos vão sendo, os consultores, todos vão sendo obrigados a abrir sua própria empresa, né? A outra questão, queria mostrar o dado para vocês, para mostrar o crescimento vertiginoso, e que tem muito a ver com nós, é o trabalho estágio. Já fiz referência aqui. Os alunos nossos da Unicamp falam que não são estagiários, são escraviários, porque, na verdade, nós estamos falando que parte substantiva desses estagiários, eles substituem trabalhadores, né, trabalhadores que exercem uma atividade profissional e não exercem uma atividade de estágio. Aqui tem uma medida importante que ajudou a fazer isso, porque você desvinculou o estágio da formação profissional. Como se desvinculou, o Banco do Brasil pode contratar um aluno de turismo como estagiário, que foi o caso que conhecemos. Obviamente que isso tem contestação daqueles órgãos, tem as contradições todas, mas os dados aqui, pegando um centro, o CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, que tem outras formas, né? A Universidade Direta, tem outros centros, só esse que mostra aqui como é que cresceu o número de estagiários aí no período recente, né? É vertiginoso o crescimento, especialmente a partir dos primeiros anos do século XXI. A outra questão que nós chamamos também que cresce é o autônomo proletariado. Ele é autônomo, mas na verdade ele é proletário. Só um exemplo, caminhão. Muitos caminhoneiros não têm mais o registro de carteira. Ele é obrigado a fazer um leasing, fazer um negócio, mas ele fica numa relação subordinada, absolutamente subordinada. Tá? É um freelance, jornalista. Tá? O trabalho... Então são formas, essas são as principais formas de emprego disfarçado, que procuram escamotear, que procuram individualizar, aqui sim, que procura individualizar a relação de trabalho. Um dado aqui que é impressionante, no mercado de trabalho de maior estabilidade e segurança, aqui com profissionais de informática, e há duas pesquisas de referência aqui, de 97 e 2004. Se nós pegarmos 97, a maioria dos profissionais gostariam de ser autônomos, né? Agora, em 2004, a maioria dos profissionais já não gostariam de ser autônomo. E quem queria mudar de contrato, por exemplo, 86%, por exemplo, daqueles que gostariam de mudar de contrato, gostariam de ser de novo empregado, né? Essa sensação de insegurança, estabilidade, que do mercado também que vai aumentando a concorrência, vai mudando a percepção das pessoas também, que eu acho que é uma questão a ser trabalhada. Não é sem razão que os concursos públicos têm tanto concorrentes, né? Da Petrobras, agora tem alguns cargos que são 1.640 candidatos por vaga, né? Então, exatamente são um reflexo de uma situação do mercado de trabalho. Obviamente, já falei, significa que o avanço da segurança, da individualização, da mercantilização, da mercadorização da força de trabalho. Mas o que é importante aqui é que você amplie as formas, nesse sentido, amplie as formas tanto de precarização como de subordinação, né? Tá? E aqui o que é importante é o seguinte: essas formas de contratação, elas não só fragilizam a proteção individual de cada um, mas fragilizam todas as fontes de financiamento das políticas públicas da seguridade, porque
A seguridade está vinculada à folha de pagamento. A partir do momento que você desvincula da folha de pagamento dos empregados, você fragiliza também a possibilidade de você ter políticas públicas mais amplas e consistentes. Tá? E a outra forma que eu acabei esquecendo, que é a mais expressiva, eu não vou precisar falar porque ela é extremamente conhecida, que é disparadamente, se comparar inclusive em relação a todas as outras, é a que significa maior flexibilização do trabalho, é a terceirização. A terceirização. Aqui, ó, são dados dos setores que são altamente terceirizados. Só entre 10 anos, exatamente dobra o número de empregados alocados nessa atividade. Então, a terceirização ela é uma forma de flexibilização muito intensa. E significa o terceirizado, o quadro de posição que nós podemos deixar, significa menos benefício, menor salário, uma segurança menor, menor regulação do trabalho. É isso que esse quadro, com esses números tão pequenos, indica aqui. Tá? Agora, o segundo grande aspecto da flexibilização é sobre a questão da jornada. E aqui quero destacar, são seis questões que são importantes para mim, 7 questões. A primeira questão, que nós, professores, inclusive, somos próprio testemunho dessa, é que você tem constantemente um prolongamento da jornada para além do horário normal, como já apareceu na mesa anterior. Isso. Mas aqui não é só quem pode levar trabalho para casa, o computador, mas mesmo o operário, ele precisa ficar conectado no trabalho, levando a preocupação de como ele vai enfrentar o novo cenário no dia seguinte, para ele poder sobreviver no emprego. Então ele fica com a cabeça conectada para além da jornada, não é só na jornada. Essa mudança substantiva. Quando eu estou falando dessas mudanças, algumas são medidas legais, outras são via mercado de trabalho, outras são via negociação. A segunda questão aqui é sobre a modulação da jornada de trabalho. No Brasil tem 2 formas de modulação: a questão do banco de horas e a compensação individual. O que é a compensação individual? Ela é muito forte nas pequenas empresas do comércio. É a negociação direta do empregador com o empregado, dizendo, ó, você trabalha hoje 10 horas, amanhã você folga 2, ninguém tem controle disso. Então é muito forte no comércio, nos pequenos negócios. O banco de horas, nós fizemos um estudo sobre vários acordos do banco de horas. Você tem diferenciação se dá para estabelecer diferenciação de acordo com o banco de horas. Depois podemos colocar isso. Tem acordo em banco de horas mais regulados e mais desregulamentados. Mas o que prevalece são os bancos de horas absolutamente desregulamentados, em que a empresa tem absoluta liberdade de organizar a jornada de trabalho conforme as suas necessidades. Essa é a característica fundamental dos bancos de horas que a gente analisou. Mas tem diferenciação. Depois nós podemos olhar os critérios que nós utilizamos para isso. A outra questão, a questão do trabalho ao domingo, não é uma questão do comércio, pura e simplesmente. É uma questão mais ampla colocada. É muito comum hoje as pessoas trabalhando no domingo. O descanso coincide com o domingo tem a ver sim com a nossa tradição religiosa, mas não é uma questão religiosa. É uma questão de você, da sociedade, ter compreendido que você precisa ter espaço de sociabilidade entre as pessoas. Você precisa encontrar. Você precisa encontrar as pessoas, a família, a comunidade. Então, ao você eliminar o domingo como dia de descanso, que é uma questão que vai penetrando em todos os segmentos, não é uma questão do comércio, da liberação do comércio só. Ela também significa um grau de flexibilização muito grande. A quarta questão é a sofisticação dos mecanismos de controle da jornada. Aí sim as novas tecnologias são primorosas. São primorosas. Ninguém não precisa ter um chefe para controlar se os caixa do banco, o caixa do supermercado está trabalhando de uma forma intensa ou não. Por quê? O caixa do supermercado, ao passar os produtos, a gerência sabe perfeitamente quantos produtos ele passou no leitor óptico por minuto. Então, tem estatística isso. Não precisa nem o chefe lá ficar cobrando, nem o caixa, quantas autenticação fez no dia. O mesmo, até trabalho, tem alguns setores que é mais complicado, que dizem assim, você pode estabelecer mecanismo seguinte: quando você está trabalhando no computador, está contando a sua jornada. A hora que você levantou a mão pelo teclado, você pode deixar de contar a jornada. O computador tem essa possibilidade. Então tem uma sofisticação dos mecanismos de controle da jornada, que significa a intensificação do ritmo de trabalho, uma forma intensa da eliminação da porosidade dos tempos mortos. Outra questão que me impressiona muito
que ainda precisa um estudo mais sério, é a diversificação nas formas de organização das escalas e turnos. Tem uma questão que é um padrão geral, principalmente no setor siderúrgico. A jornada de 6 horas nos turnos interruptos, quase todo siderúrgico perdeu, a chamada quinta turma. Perdeu. Porque aí a própria Constituição já permitia uma certa flexibilização, que as 6 horas salvo negociação coletiva. Mas não é só isso. Se pegar cada uma categorias diferentes, você vai ver que tem segmentos diferentes de organização da jornada. 12 por 36, 5 por 1, 2 por 8, 12 por 12, uma infinidade de formas de sofisticação de controle da jornada que abre o poder, obviamente, da empresa de organizar o tempo conforme as suas necessidades. E aqui eu queria destacar o seguinte: a questão do tempo sempre foi um objeto de disputa entre capital e trabalho. O problema é que aqui o dia só tem 24 horas, então a disputa é direta entre o tempo dedicado à produção econômica e o tempo dedicado à reprodução social ou à vivência, né, social. E aí é nessa disputa, nesse período, infelizmente, a flexibilização tem significado um aumento do tempo econômico sobre o tempo da vida, né? O tempo do capital sobre o tempo do trabalho, da apropriação. E um outro dado aqui que queria mostrar é o seguinte, ó. Esse dado mostra o seguinte: em 2004, os que têm carteira de trabalho assinado, 40% aqui trabalham mais do que 45 horas semanais. Muita gente trabalha mais de 45 horas semanais. Tá? Só um indicador para mostrar que essa disputa do tempo também vai se revelando uma disputa contra o trabalhador em geral, né? Nesse contexto mais adverso. Tá? Opa, desculpa. Tá? Aqui, para nós avançarmos, queria colocar o último ponto, que é sobre a questão da remuneração do trabalho. Na questão da remuneração do trabalho, você tem uma contradição, é verdade, no período recente eu quero destacar, mas o que você tem como tendência fundamental é o avanço da remuneração variável e da remuneração cada vez mais individualizada. E como remuneração variável, a principal medida e que pegou de uma forma impressionante nos setores mais estruturados é a PLR. A PLR é, na minha compreensão, uma forma de remuneração variável, porque ela vai variando em cada período conforme o resultado da empresa, porque ela precisa ser negociada a cada ano. E aqui, dessas medidas todas, é a medida que tanto, e uma pesquisa mostra isso, tanto contentou trabalhadores como empregadores, porque PLR não é remuneração, então não é salário, é um bônus. Isso, como é um bônus fixo. Sobre esse bônus não incide em cargos sociais, isso não é incorporado no salário. Então é uma forma de remuneração mais barata para as empresas, além de as empresas poderem utilizar a PLR como uma forma de garantir a lealdade dos trabalhadores com ela, né? E ao mesmo tempo, para os trabalhadores, porque significou, aqui o dado eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, significou para alguns trabalhadores uma remuneração extra, e às vezes quando uma remuneração extra expressiva. Aqui, nós não temos dados gerais, sobre a PLR no Brasil. O único indicador que nós podemos ter acesso é no balanço social, as empresas que publicam no balanço social, né? E nessas empresas que publicam no balanço social, vocês têm uma ideia, o setor de extração de petróleo, a média da remuneração em forma de o bônus em forma de PLR foi R$15 mil nesse setor. Então é um valor extremamente expressivo. O setor metalúrgico também aumentou muito o valor. Ou seja, R$15 mil significa 60% de um carro novo de ganho adicional. O setor petroleiro significa de quando 8, 10 salários dos trabalhadores de base. Então, essa forma de remuneração variável cresceu imensamente. O comércio é muito baixo, é dos R$300, R$329, né? R$207, é muito baixo. Mas em outros setores é muito expressivo isso. E é uma remuneração adicional que o trabalhador recebe uma bolada, 1 ou 2 vezes por ano.
Agora, qual é o grande problema da PLR? Que queria destacar. São 3 grandes problemas da PLR. Primeiro, ela descentraliza as negociações para o âmbito da empresa. Ao descentralizar as negociações, você tem progressivamente uma quebra de solidariedade entre os trabalhadores. E aqui não é simplesmente uma quebra de solidariedade dos trabalhadores. Por quê? Porque isso é muito comum. Você faz uma estratégia geral e depois, aonde é a base principal, nós compensamos com a negociação de PLR. E aí a negociação PLR é uma negociação por empresa. Isso vai diferenciando os trabalhadores e vai criando problemas. Mas, sem nenhuma crítica direta a isso, nós vamos imaginar, e os sindicatos já vêm defendendo isso, os dirigentes sindicais defendendo isso, você imagina o petroleiro dividir a PLR com todos os terceirizados. Isso significa que esse valor fica muito mais baixo. Com certeza, uma parte expressiva dos petroleiros, sou como ouvi no caso da Itaipu, o caso que eu acompanhei, que eu vi, é significativo que parte expressiva dos trabalhadores não queira ter uma relação de solidariedade em torno da PLR com outros trabalhadores terceirizados. É um complicador mesmo, quebra a solidariedade e centraliza. E aqui, mais do que só individualiza a relação de trabalho, ela descentraliza por âmbito da empresa. Você ajusta a regulação do trabalho para a empresa. Então, nós chamamos isso de uma regulação privada. Você tira isso do espaço público, da negociação coletiva mais ampla, sindicato, e centraliza ela para o interior da empresa. O que queria dizer aqui, esse dado também mostra que a participação do valor da PLR em relação à folha bruta dos salários, que é a coluna 1, 2, 3, quarta coluna, aqui mostra que cresce bem entre 2000 e 2004. Ou seja, 2004, dessas empresas pesquisadas, ela significa 12,6%. Em 2000 era 8%. Então você tem um avanço da remuneração variável aqui. Você tem outras formas de remuneração variável que nós podemos deixar no debate. Só que ele destaca um pequeno ponto de contradição, porque particularmente eu acho importante o seguinte: o que é a pequena contradição dessa tendência no geral? É a política recente de valorização do salário mínimo. Isso, ela tem uma importância na estruturação do mercado de trabalho, no combate da empresa, no combate da estruturação do mercado de trabalho, no combate da pobreza e na distribuição de renda, tem um efeito positivo. Os estudos vários mostram disso. E tem efeito positivo exatamente porque o salário mínimo também é vinculado aos benefícios da Previdência Social e os outros benefícios de prestação continuada. Então, eu queria destacar que ela é uma contradição em relação a isso. Por que quero destacar isso? Porque acho que é importante para o movimento social todo continuar defendendo uma política de valorização do salário mínimo. E ela e não é uma bandeira tão trivial, especialmente para os setores médios, porque a elevação do salário mínimo significa encarecimento dos serviços pessoais. E uma das questões que nós temos no problema é que setores da sociedade se beneficiam, mesmo assalariados, do salário mínimo baixo. Então, a valorização do salário mínimo é uma contra-reação disso, e quero destacar porque acho que é extremamente importante. Para concluir, já passei muito do meu tempo, não foi concluir o seguinte: o que nós estamos querendo destacar é isso? Nós temos um mercado de trabalho extremamente estruturado ainda, e que nós temos ainda o avanço da precarização. Há uma pequena melhora, é verdade, alguns indicadores, mas ainda o nosso mercado, a situação do trabalho no Brasil ainda é uma situação de absoluta precariedade e de heterogeneidade e de absoluta insegurança para a maioria dos trabalhadores. Obrigado.